Boa noite. Vou fazer agora uma análise sobre o trabalho de psicologia realizado no dia 12 de junho de 2003, na residência do professor e filósofo Valério Roden. As perguntas que eu fiz a ele tinham o enfoque das influências psicológicas no estudante que começa o seu curso de filosofia, tendo em vista ele saindo de um mundo totalmente voltado às impressões sensoriais, quando se sabe que isso na filosofia trata-se de um empecilho. O professor Valério, com seus 40 anos de experiência, nos expôs aquilo que ele podia expor, contando com a sua experiência de professor, de filósofo e principalmente como uma pessoa. Acredito eu, particularmente, como sou estudante de filosofia, que houve uma grande mudança psicológica no fato de conhecer com mais profundidade o próprio conhecimento ou a busca do conhecimento. Entendo que quando nós nos propomos a buscar as ditas verdades, nós nos deparamos com algo muito estranho até. As verdades parecem estar cada vez mais longe, quanto mais nós as buscamos. Sócrates já dizia, quando perguntavam a ele, o que tinha ele para ensinar? E ele respondia: só sei que nada sei. Talvez esteja aí realmente o maior saber de nós humanos. Saber e ter consciência da nossa própria ignorância. Quando se vive num mundo rodeado de tantas atitudes diferentes, de tantas religiões, tantas crenças, nós podemos verificar que esta diversidade, de qualquer forma, é útil para a nossa própria evolução. Não vem ao caso entrar aqui no objetivo da existência, falando-se de um modo propriamente filosófico, uma vez que não cabe a mim ainda tomar nenhuma conclusão a respeito, pois nem engatinhando estou ainda nesta área. Mas o pouco que resta desses estudos, desta busca pelo saber, faz com que nós reflitamos sobre as coisas que nos aconteceram, que estão nos acontecendo e que irão nos acontecer. Em cima de toda esta análise, uma coisa que me chama muita atenção é o medo. O medo de que todo ser humano é dotado para que ele possa defender-se e manter-se na integridade física e moral. O medo que nos afasta do perigo também nos conduz, quando ele for em excesso, a um perigo maior, que é o de nos sentirmos afetados emocionalmente
a ponto às vezes de querer acabar com a vida, como acontece com muitas pessoas. Ao mesmo tempo que nos é triste verificarmos esses acontecimentos negativos, também é prazeroso entender que possuímos a liberdade da escolha e decidir qual caminho seguir. Falei muito na última aula sobre método e fórmulas. Nós, seres humanos, buscamos a todo instante fórmulas milagrosas. Milagrosas porque queremos que de uma vez por todas os nossos problemas se acabem. Gostaríamos de possuir uma fórmula onde a violência fosse estancada ao estalar de um dedo. Desejamos uma fórmula para que aquela fome que nós sentimos pudesse também ser banida no estalar de um dedo. E quando nós nos deparamos e pensamos a respeito dessas angústias ocasionadas pela insatisfação corpórea, nós achamos que a felicidade existe. Muitas vezes, atribuindo a solidão como a mais perfeita harmonia consigo mesmo e a natureza. Porém, esquecemos que na natureza, o resto das pessoas também faz parte. É muito complicado uma análise da vida. De qualquer maneira, compete a qualquer um de nós nunca fecharmos as portas para a busca do conhecimento e também nunca concluirmos coisa alguma, porque particularmente acredito que as verdades não são eternas e aquelas verdades que nós nos apoiamos são apenas utensílios provisórios para que a nossa sobrevivência possa seguir. Há muitas coisas para dizer, mas o tempo é curto. Por isso quero resumir todo esse trabalho psicológico que nós desenvolvemos e também pela influência psicológica no nosso dia a dia, que tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação. Mas acima de todas essas causas, as origens desses problemas, existe a nossa vontade. A vontade ainda para mim é indefinível. Não posso conceituá-la. Porque se eu tentasse, eu chegaria ao infinito dos conceitos, uma vez que nada pode ser conceituado absolutamente. Nada pode ser provado. A vontade é a principal razão, quem sabe, a principal pedra de toque dessa vida, onde nós nos mantemos vivos, sabendo que o nosso fim acontecerá. Um pouco abaixo da vontade, em termos de prioridade, vem-me à memória o livre-arbítrio. Porém, eu ressalvo que o livre-arbítrio possui um pouco de estímulos externos. Só com muita persistência e vontade pode-se alterar a consequência dos estímulos que recebemos. E é muito difícil. Porque quando se toma uma atitude inversa a um estímulo, convém a nossa memória, a nosso raciocínio, enfim, a conduzir-nos a um pensamento não lógico, porém baseando-se em princípios morais, religiosos e éticos, onde todos esses três fatores, como eu mencionei,
também são casos para estudo. Ou seja, a moral, a ética, a religião, são todos os fatores que nós temos que refletir. Voltando à entrevista, o professor Valério, uma pessoa com mais de 70 anos de idade, com uma baita experiência de vida, me recebeu bem, me acolheu bem, mostrou-se bastante simpático, me auxiliando nesse trabalho. E é digno de respeito, admiro muito o trabalho dele. Ele é um tradutor do livro de Kant, ele estuda Kant, que é um dos filósofos bastante proeminentes do século XVIII, que onde esse filósofo é mencionado em quase todos os livros de filosofia. E é muito difícil o estudo de Kant. Por isso também cabe aí a minha admiração por este filósofo, no caso, professor Valério. Quero dizer outras coisas importantes também, não relacionadas a essa entrevista, em breve. Por enquanto, deixo aqui a minha dissertação a respeito desse trabalho psicológico que nós produzimos. Boa noite. Hey, Jude.